Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o primeiro vídeo deste canal. Esse canal, nós vamos falar aqui sobre espiritismo, o que é o espiritismo. Esse vídeo agora começamos falando sobre o que é o espiritismo, mas esse canal ele vai bem mais amplo do que o espiritismo, né? Nós vamos focar o espiritismo. Meu foco é o que é o espiritismo. Nós vamos ter cursos de espiritismo aqui, o curso básico de espiritismo, né? Hoje em dia é difícil da gente achar, a gente não acha, principalmente você que mora em regiões mais distantes um pouco, né? É difícil você encontrar um bom curso, um bom treinamento, passo a passo, com linguagem fácil, gostosa de se acompanhar, de se entender. E aí você vai poder fazer o seu estudo também e junto comigo estudar, né? Vamos estudar juntos, esse é o convite, né? E começamos aqui com esse assunto importantíssimo, que talvez tenha, não tem como ser diferente disso, temos que começar por o que é o Espiritismo, né? Muito bem, vale ressaltar que não vou falar só sobre Espiritismo, a gente vai falar sobre as outras religiões também. Então, quando a gente abordar um tema importante, como por exemplo o tema da reencarnação, eu vou abordar e vou mostrar quais são as religiões que acreditam em reencarnação, quais são as formas de que acreditam em reencarnação, por que acreditam, como acreditam, né? E aí a gente tem que falar um pouquinho de cada uma, né? Então é isso, a gente precisa reunir os pensamentos, né? E quando a gente reúne, a gente começa a perceber que, nossa, tem fundamentos semelhantes que nos direcionam no mesmo caminho. Então, vamos nesse caminho, vamos nessa senda junto de aprendizado constante, com muita sede e vontade aí de aprender. Bom, vamos falar também sobre gnosticismo. Então, se você gosta dos primeiros cristãos, né, logo que Jesus morreu ou desencarnou, né, nos deixou aqui, começaram a surgir então os primeiros cristãos. E nós vamos falar também os gnósticos, né? O cristianismo gnóstico. Vamos falar sobre os evangelhos, vão ter vídeos específicos sobre os evangelhos gnósticos, muito interessante, para que a gente olhe e observe de uma forma diferente como é que escreveram as palavras que Jesus proferiu do lado gnóstico, né? Sem ter passado pelo crivo canônico, sem ter passado pelo carimbo dos canônicos, né? Nós temos também os evangelhos que foram achados em 1945, 1947, em Nag Hammadi e no Mar Morto, né? Então nós vamos ter vídeos específicos que a gente vai abordar esse tema. Nós vamos falar sobre Hermes Trismegisto, vamos falar sobre o Kybalion, vamos comparar, vamos entender, nossa, isso aqui e aonde a gente encontra isso aqui no espiritismo, né? Encaixa ou não encaixa? Quando não encaixa, a gente vai deixar claro, olha, isso aqui não encaixa com o espiritismo, né? Mas é isso, funciona dessa maneira. E aí você vai dentro do teu pensamento noético, dentro da tua razão noética particular sua, você vai tomar a sua decisão. Ó, isso aqui eu vou, isso aqui eu não vou, isso aqui eu concordo. Nossa, isso aqui é perfeito, isso aqui encaixa com a minha vida. Então, o Espiritismo, ele traz respostas para tudo. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Você consegue melhorar a tua vida, inclusive essa é a proposta do nosso canal, ajudar você a fazer uma reforma íntima. Se você seguir o estudo todo, com todos os vídeos, a gente vai fazendo gradativamente uma reforma íntima. Eu vou dar as sugestões de livros diversos, toda aula nova, todo vídeo novo, a gente vai estar apresentando provavelmente um livro que a gente vai estar seguindo, que a gente vai estar abordando naquela aula. Então é isso. Então vamos agora ao tema de hoje aqui, que é o que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina, e o nome doutrina espírita, né? Ou também chamado kardecismo. Tem pessoas que chamam ainda dentro do Espiritismo como kardecismo, ou doutrina espírita, que foi como deu o nome o próprio Allan Kardec.
né? Ele deu esse nome, olha, doutrina espírita. E esse nome não era usado até então. Por isso é que esse nome é ser espírita e a doutrina espírita e espiritismo vem do Kardec. Foi ele que cunhou pela primeira vez esse nome no material todo que ele preparou e que ele montou. Bom, foi estabelecida na França em meados do século XIX pelo autor e educador Allan Kardec. Na verdade, o nome dele não era Allan Kardec, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso mais para frente. Allan Kardec foi um pseudônimo que ele utilizou. Uma doutrina cristã, então é importante entender, né? É uma doutrina que acredita em reencarnação, acredita, é, é, acredita em espíritos, né? Naturalmente, como o próprio nome diz, mas, acima de tudo, é uma doutrina que segue o novo evangelho, o evangelho e tudo que Jesus passou para nós. Tá? É importante ressaltar que, apesar, a gente encontra, inclusive, na Bíblia, dos canônicos, né, dos evangelhos canônicos, a gente encontra passagens claramente mencionando mediunidade, claramente mencionando profetização, né, que seria o que? Seria justamente receber uma mensagem do alto, da espiritualidade, né? Muito bem, então é uma doutrina cristã que acredita na reencarnação dos seres em processo constante de aprendizado e evolução. Então, o Espiritismo acredita que os seres eles vão encarnando, encarnando, encarnando e evoluindo. A cada encarnação nova, você tem uma nova evolução, né? Tá? E essa é uma das premissas também que o Espiritismo acredita, é que a humanidade toda está melhorando, está evoluindo, né? E o planeta também está evoluindo. Então, o nosso planeta ele tem uma egrégora vibratória, né? Ele tem uma vibração, como uma unidade que vibra de acordo com os seres que estão dentro dele. Então, se você está num local que você tem muitos animais selvagens, muita briga, muita guerra, a vibração do planeta é uma, terrível, né? Se você está num local onde tem uma boa vibração, vai cada vez mais melhorando e quando melhora, melhora o conjunto todo. Da mesma forma que a sua casa, se você tem uma boa vibração em casa, se você com a sua família só conversa de forma calma, tranquila, né? Existem sempre discordâncias e isso é normal, mas manter a boa vibração, o bom diálogo, o calmo, mansuetude, como disse Jesus, né? Mansuetude, calma, tranquilidade, diálogo sempre, sempre diálogo e a gente consegue manter uma boa vibração. Dois indivíduos, mantendo uma boa vibração dos indivíduos, a sua casa acaba também com uma vibração boa. Esse é o segredo, né? A casa com uma boa vibração, o planeta vai também melhorando a sua vibração e o espiritismo então acredita muito nisso, nessa evolução dos seres gradativa, até a gente chegar a uma etapa que a gente naturalmente não precise reencarnar, pelo menos não com tanta frequência, né? Mas vamos falar sobre isso em outros vídeos, quando a gente abordar reencarnação e etc. Então, segue o Evangelho de Jesus, o Espiritismo segue o Evangelho de Jesus e as mensagens recebidas pelos Espíritos da Verdade e transcritas por Allan Kardec, né? Então, os Espíritos sobre as ordens diretas de Jesus, né? Trouxeram para Kardec essa mensagem, né? Essa novidade, essa verdade, né? Que é a verdade espírita, de que, olha, existem mundos acima de vocês, né? E aí começou a se explicar um monte de fenômenos que até então ninguém sabia como explicar, né? Então a gente via coisas acontecerem, como por exemplo uma criança que nasce já nasce sabendo tocar piano, né? É uma criança que nasce e daqui a pouco está falando uma língua que não é a língua dela, dos pais dela, de onde ela está, mas ela começa a falar aquela língua, ninguém sabe nem o que é, de repente se descobre que é uma língua
passada, do passado, que não existe mais, que ninguém fala mais, né? De onde veio isso? Né? Então, essas coisinhas começam, o Espiritismo começou a trazer à tona e explicar, olha, está aqui, ó, isso aqui é por causa disso. É porque provavelmente é o espírito que está reencarnando, é um espírito que viveu muito tempo naquela região e ele traz isso dentro dele. O termo espiritismo ou espiritistas foi cunhado por Allan Kardec, então, e deve ser atribuído apenas à doutrina espírita, transcrita por ele, Allan Kardec, através dos livros é, pertencentes ao Pentateuco kardecista. Nós vamos falar sobre o Pentateuco e quais são os livros daqui a pouquinho. Então vamos lá. Eu separei um slide aqui agora sobre o que é o Espiritismo. O Espiritismo é Jesus, como os primeiros cristãos o viam. O Espiritismo é o Novo Testamento. Então, o foco do Espiritismo todo é o Novo Testamento. É o Deus bom. O Espiritismo acredita em um Deus bom e amoroso. O Espiritismo acredita em reencarnações, em progresso de cada ser. O Espiritismo explica quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, isso é uma coisa muito legal, porque você que não tem certezas, né? A gente consegue com o Espiritismo, lendo, estudando, e a gente vai fazer isso junto aqui nesse canal. Se inscreva, deixe seu like, né? Para que você esteja seguindo e recebendo os avisos de novos vídeos. A gente vai fazer isso. Cada vídeo novo vai ser um aprendizado novo, um conhecimento novo. Vamos estudar juntos, né? E é isso, tá? Vem muita coisa boa pela frente. Esse é o vídeo 001, mas aguarde, porque tem muito estudo para a gente fazer juntos aí. Bom, acreditamos então no livre-arbítrio, né? Na livre escolha de cada um poder escolher o seu caminho, cada um poder tomar as suas decisões, né? Nada está escrito em pedra que, olha, vai acontecer dessa maneira na tua vida, é esse o teu caminho, você não pode mudar. Não, não, você tem alternativas e isso a gente tem nos textos de Kardec bem claros lá para gente explicando que, olha, tudo você pode mudar, é tua decisão de vida, você está aqui justamente para trabalhar e mudar, melhorar e evoluir, tá? E se você tiver merecimento, às vezes uma prova que você tinha que passar, ou que você está tendo que passar, você acaba se livrando dela, né? Por bom merecimento. Por isso é que a gente tem que estar sempre na senda do bem, né? Seguindo os passos de Jesus, fazendo sempre as escolhas corretas para que a gente consiga evoluir, progredir e atingir os nossos objetivos de vida. Bom, o Espiritismo explica, então, o porquê as coisas acontecem e como tudo funciona. As leis kármicas, né? O Espiritismo acredita nas leis kármicas, a lei da causa e efeito. Vamos falar sobre tudo isso mais adiante, quando a gente entrar nesses temas aqui, é uma visão geral do Espiritismo. O Espiritismo propõe uma reforma íntima do ser para a sua elevação, né? Então, como eu disse, esse canal aqui, se você fizer os estudos, marque passo a passo, siga todos os vídeos, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, marque se inscreva para você receber os avisos, marque o sininho para que você receba as notificações e você vai ser avisado. E a ideia é essa, a ideia é estudo, estudo, estudo e elevação, tá? É muito legal porque tem pessoas que estão nas cidades grandes e aí até você encontra estudo bom de qualidade, mas para quem não está, quem está no interior, quem está mais distante, né? Pode ser que não tenha recursos para estudar. E a ideia justamente desse canal é levar até vocês um pouco do conhecimento que a gente consegue e tem algumas casas espíritas que têm cursos, estudo, então vamos popularizar isso, né, através desse canal aqui. Já existem outras formas também e que a gente vai falar ao longo aí dos vídeos aí, outras formas de você manter o seu estudo frequente, mas acima de tudo você tem que querer, né? Tem que ter sede de aprendizado, de evolução e de progresso.
E se você está nessa pegada, se você quer realmente aprender, vamos juntos então estudar e vamos aprender muito juntos aqui. A gente vai ler, vamos ter aqui canal específico, aqui subcanal específico sobre o estudo do eh, eh, Livro dos Espíritos, vamos ter um outro sobre o estudo mediúnico, né? Mas aí a gente vai ter que ter algum controle, porque é importante que você só faça o estudo mediúnico se você passou pelo estudo do básico todo, né? Que você fez naturalmente o livro dos Espíritos, você fez o Evangelho, né? Para que aí sim a gente comece a ensinar o mediúnico mais para frente. Mas aí a gente vai falar como fazer, né? Mais adiante um pouco. Então, o Espiritismo propõe uma reforma íntima do ser para a sua elevação. O Espiritismo tem casas espíritas onde se aplicam passes energéticos e de limpeza espiritual. Então, a maioria das casas espíritas é isso, tá? É passes de energia e passes de limpeza espiritual e muitas vezes acabam curando algum problema que a pessoa está tendo, energético, né? Acabam sendo curados com esses passos. Existem médiuns espíritas que estudam anos para poderem atuar nas casas espíritas, nas boas casas espíritas. O Espiritismo acredita em mundos planos espirituais e vidas em outros planetas. Então, a gente tem níveis de elevação no mundo espiritual, ou seja, quando a gente desencarna, né? A gente acaba indo para planos espirituais, de acordo com a sua elevação espiritual, você vai para um nível, ou para outro, ou para outro, ou para outro, e assim por diante. Então, é isso, ninguém fica desamparado, todos nós somos acolhidos, e o que está aqui embaixo é igual ao que está lá em cima. E aí a gente acaba trabalhando também lá em cima, a gente acaba também evoluindo e progredindo, sendo que de vez em quando aí a gente precisa vir e reencarnar de novo, né? Porque o grande dos grandes aprendizados é feito na matéria. O Espiritismo acredita, então, em mundos espirituais, né? Que envolvem aqui o nosso mundo terreno, nosso mundo da matéria. O Espiritismo acredita em vida em outros planetas, sim. Acho que a ciência, hoje em dia, a maioria dos grandes cientistas veem que praticamente nula a possibilidade de não existir vida em algum lugar, né? Se o homem vai conseguir contato por agora, não sei, mas com certeza que existe, existe, e isso daí é consenso na ciência toda hoje. O Espiritismo é a fé raciocinada, é o pensar por si próprio e seguir a ciência sempre. Então, se por um acaso você achou alguma coisa que mudou, que a ciência está direcionando num outro caminho, o Espiritismo orienta, olha, vamos seguir sempre o que a ciência está descobrindo, né? As mensagens são sempre passadas de acordo com a sua época. Então, por exemplo, o Velho Testamento ele foi passado para uma civilização que necessitava do Velho Testamento. O Novo Testamento ele veio então renovar todo aquele pensamento do Velho Testamento, renovar, trazendo justamente um Deus bom, amoroso, trazendo novos caminhos, né, conforme Jesus trouxe para a gente. Então, o Espiritismo acredita muito nisso, né, de que cada mensagem ela vem na sua época e de acordo com o que podem aqueles espíritos absorverem, né? Aqueles espíritos encarnados, né? Aqueles espíritos que estão encarnados absorverem, compreenderem, né? Muito bem. Não que Jesus não tenha falado de mediunidade, não tenham, era constante, né? Os discípulos também
falarem e receberem mensagens, né, que eles falavam muito e diziam como profetizar, né? Era quando recebiam uma mensagem, quando recebiam alguma fala, né? Como disse também várias vezes Paulo em Atos dos Apóstolos, né? E também se encontra. Então a gente tem, inclusive nos canônicos, várias passagens que falam também sobre mediunidade. É só a gente ler atentamente e com a mente aberta, né? O Espiritismo é Allan Kardec, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Camille Flammarion, Divaldo Franco, José Herculano Pires, Eurípides Bazanufo, Edgar Armond, Leon Denis, dentre tantos outros espíritas importantes. Eu citei aqui só alguns, só para que vocês tenham, mas realmente são muitos, né? São muitos espíritas importantes. Bom, agora o que não é o Espiritismo? O Espiritismo não é uma religião. O próprio Kardec falou, olha, não é uma religião, é uma doutrina filosófica. O Espiritismo não acredita em divindades, inclusive num centro espírita não deve ter nenhum santo, nenhuma imagem, né? O Espiritismo não acredita em adorar uma imagem, adorar, o próprio Jesus falou sobre isso, né? Até Moisés proibia de que se adorassem imagens, estátuas. Não, não. É uma doutrina filosófica. O Espiritismo não acredita em divindades, outra qualquer, além do Deus único, nosso Pai amado, nosso Pai eterno. O Espiritismo não faz trabalho, né? Então, se alguém falar para você, eu vou fazer um trabalho e tal, você, pô, não é Espiritismo. É provavelmente uma religião espiritualista. Não estou questionando, não estou falando mal, apenas estou dizendo o que é Espiritismo e o que não é considerado Espiritismo. O que segue a doutrina de Kardec e o que não segue a doutrina de Kardec, tá? Nem o Espiritismo também não cobra por serviços de mediunidade. Então, se alguém estiver cobrando, olha, eu vou fazer isso, vou te dar esse passe, mas você tem que pagar tanto, olha, você tem que. Não há cobrança, não pode haver cobrança. Então, essa é uma premissa importantíssima do Espiritismo. Não pode ter cobrança, né, para um benefício mediúnico, para um passe, para qualquer tipo de evento dentro da casa espírita, não pode ter cobrança. Se você quiser fazer uma doação, é outra coisa, mas é assim, faz se quiser, não é obrigatório, não é necessário. A maioria das casas espíritas trabalha dessa forma. As casas espíritas você encontra a relação completa dentro da FEB, Federação Espírita Brasileira. Se você entrar no site da Federação Espírita Brasileira, você encontra lá a relação das casas que são certificadas como casas espíritas. E essas aí, se você quer conhecer o Espiritismo, são essas que você deve procurar. Se você quer saber se tem na sua região algum centro espírita, né, às vezes no interior, em alguma cidade do interior, então você procura. Um bom caminho é procurar na lista da Federação Espírita Brasileira se consta lá essa casa, né? E as casas que não estão lá, né, e que querem, de repente, se afiliar, devem procurar diretamente a FEB para se apresentar como casas espíritas e pedir a sua afiliação. O Espiritismo não tem processos de iniciação ou cerimônias liturgias, né? Ou liturgias. Não tem. Né? Não existem cerimônias de iniciação, ou batismo, ou qualquer coisa desse tipo. O Espiritismo não obriga ninguém a nada. Não determina você o que você deve fazer e o que você não deve fazer. O Espiritismo orienta, dá os caminhos, né? E normalmente esses caminhos são os caminhos indicados no Evangelho de Jesus. Né? E aí entra o livre-arbítrio do ser. Né? Ou você
você pode tomar a sua decisão, né? Uma vez que você conhece o caminho, você tem o direito de optar. O Espiritismo não aprova sacrifícios de animais, de jeito nenhum, né? Nenhum. Nem sacrifícios do próprio ser, como autopunições. A gente sabe que tem religiões, não vou comentar, mas a gente sabe que tem religiões com autopunições, né? Então, o Espiritismo não aprova qualquer tipo de autopunição, como Jesus disse no Evangelho diversas vezes, que não é esse o caminho, né? O Espiritismo não faz nenhum tipo de invocação de espíritos ou de entidades. Então, nenhum espírito é invocado, como podem falar em algum local, né? Não, não existe isso, tá? Então, nós vamos ter outros vídeos que a gente vai falar um pouquinho sobre como tudo funciona, como funciona uma casa espírita, por dentro, como é que funcionam passes, tudo isso a gente vai, ao longo do nosso estudo aí, compreender mais, mas não é uma invocação, você não puxa ninguém, né? Isso aí é o caminho que a gente segue. Qualquer mal direcionado a outra pessoa não é espiritismo, tá? Então, quando você interfere no livre-arbítrio daquela outra pessoa, é, por, porque não é espiritismo e não é o correto. Então, se alguém disser para você, olha, traga o seu marido de volta, né? Amarração do seu marido para que ele fique, ou da sua mulher e tal, ó, porque, primeiro, você está interferindo no livre-arbítrio, né? Você está interferindo no direito de escolha daquele ser. Isso não é bom, né? Não é, de forma alguma o espiritismo não vê isso bem. Então, nesse caso aqui, não é o caminho, né? Bom, então o Espiritismo prega o bem. Se você está pensando em alguma coisa ruim para alguém, porque o Espiritismo não é o caminho e não é o que Jesus nos ensinou. Então, o Espiritismo acredita, acima de tudo, num Deus bom, né? E no karma, no retorno. Então, tudo que você faz retorna para você. Se você está fazendo uma coisa boa, vai voltar uma coisa boa para você no futuro. Se você está fazendo uma coisa ruim, eu acho que você deve parar imediatamente. Muito bem. Bom, agora como surgiu o Espiritismo, né? O Espiritismo, então, fala sobre a história Falar sobre a história do Espiritismo é rememorar a história da humanidade, já que sempre houve fenômenos espirituais. Contudo, definiu-se como marco inicial do Espiritismo a data de 18 de abril de 1857, que foi quando da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Allan Kardec eh, preparou, né? Então, no seu estudo, no seu trabalho que Kardec fez, o primeiro foi o Livro dos Espíritos, nessa data, em 1857. Mas o que acontece é que o Espiritismo ele acontece na humanidade desde a pré-história, né? Desde a pré-história, provavelmente tinham casos lá de espíritos ali é, contactando, né? Ou sendo contactados em algum culto, em algum tipo de religião, e desde as religiões remotas, religiões antigas, né? No Oriente, então, é muito comum, né? A gente tem claramente os espíritos sendo comentados nos livros antigos, como, por exemplo, o Bardo Todol, o Livro dos Mortos tibetano, e diversos outros livros, os livros gnósticos todos do princípio do cristianismo, os livros judaicos também falam sobre profecias, profetizações, mediunidade, né? E aí você tem o lado místico também. No Oriente isso é muito comum, né? Para a gente era também até um determinado tempo, quando jogou-se no meio da Idade Média, jogou-se uma coberta por cima, né? E ofuscou-se qualquer tipo de ação mística, de ação contemplatória
de Deus que não fosse por aquele canal único que queriam que todos seguissem, né? Sob pena de você ir para a fogueira ou de sofrer aí. Então, nós passamos anos e anos e anos, durante a Idade Média toda, sobre esse manto, ocultando de todos aí do Ocidente, pelo menos, né? No Oriente não. No Oriente se tinha mais liberdade, mas no Ocidente ficamos aí ofuscados. Então, o ser do Ocidente, ele ficou sem esse caminho aí mais espiritualizado dentro do seu íntimo, né? Bom, então, neste ano de 1857, surgiram no mundo todo, mas muito especialmente na França, a percepção de fenômenos. Então, foi curioso que nessa época, em 1800 e pouco, né, começaram a aparecer fenômenos na Europa, principalmente na França. Parece que tinham ali ações ali espirituais ali que justamente queriam aflorar e possibilitar esses fenômenos. O fato é o seguinte: começaram a descobrir mesas que flutuavam, né? Então eles começavam a perceber que, olha, existe da mesma maneira que existe aquele joguinho, né, que você bota o dedo e o copo anda, né? Eu espero que vocês não façam isso em casa de jeito nenhum. Não é indicado, a gente não indica, por favor, não reproduzam esse tipo de contato, porque o que chega perto normalmente são espíritos que estão por aí, né, pelo mundo da matéria aqui. Normalmente, se o ambiente não está preparado, não se deve fazer qualquer tipo de jogo desse tipo nas casas, tá? Nas residências, de forma alguma, tá? A orientação é que, olha, qualquer tipo de contato mediúnico e tudo, deve-se procurar o centro espírita, né? Mas o fato é que nessa época aí não se sabia e começou-se a perceber que, olha, se as pessoas colocam a mão sobre as mesas e mentalizam e falam palavras, sei lá, né? E as mesas começam a levantar, começam a flutuar, né? Então alguns começaram a estudar esses fenômenos e Hippolyte Léon Rivail, né? Que é o nome original de Allan Kardec, ele era um pedagogo moderno. De início, ele se mostrou meio cético, mas após algumas reuniões, visto o que presenciou, visto que ele estava ali percebendo e presenciando, né? Presenciando, ele teve que compreender que aquele momento vinha à tona uma ciência, né? Ainda não conhecida pelos homens, algo que os homens não entendiam, pelo menos ali, né? Pelo menos os ocidentais. Quem foi Leon? Leon Rivail, né? Hipólito Leon Rivail, né? Ele foi um professor, discípulo do renomador educacional, do reformador educacional Pestalozzi, né? Que é um reformador que trouxe uma forma nova de estudo na França e para toda a Europa, enfim, mas principalmente França e Alemanha, né? Tornando-se um dos mais ativos propagadores do método Pestalozzi. Então, também ele, Kardec, né, Leon, organizava e patrocinava cursos gratuitos para os menos favorecidos e era membro de diversas sociedades acadêmicas. Dedicou-se à luta para a popularização do ensino na França e na Alemanha. Então, era uma pessoa estudada, era uma pessoa muito culta, era um professor renomado, ganhador de prêmios, inclusive, no exterior, prêmios de educação. Então, então não era qualquer um, tá? E outra coisa também, pode ser que alguns pensem assim, mas ele queria vender os livros. Não, não é esse o caso, tá? Ele tinha condições financeiras, era muito abastado, vivia muito bem, era uma pessoa rica, né? Podemos dizer assim. E mas era uma pessoa, acima de tudo, muito bondosa, muito boa, de coração bom, e por isso talvez ele tenha sido escolhido para essa missão. Bom, então o fato é que eu trouxe aqui umas imagens aqui, como vocês podem ver. Então essas mesas,
essa brincadeira de levantar as mesas começou a surgir em todos os lugares. As famílias se reuniram, não, vamos lá em casa hoje, e hoje lá em casa a gente vai fazer a mesa girante, né? E aí todas sentavam em volta da mesa, né, e tal. E aí faziam aquela sessão de mentalização ali, de elevação da mesa, e a mesa levantava, né? Essa era a grande brincadeira da época, e isso daí, brincadeira entre aspas, vai, mas isso daí virou febre na França dessa época, e começou-se a fazer isso então em tudo que é lugar, né? Você ia no barzinho, tinha as pessoas lá no cantinho lá tentando levantar a mesa, você ia em outro local, também tinha, você ia nos teatros, tinham pessoas que sempre tem, né? Não tem como, né? Que querem ganhar dinheiro com isso, e aí faziam eventos, né, de mágicos que faziam a mesa flutuar, né, na maioria deles, em enganação, né, tentando aproveitar o evento, né, tentando aproveitar o momento e ganhar dinheiro com aquilo. Mas o fato é que os efeitos aconteciam de fato. E se não acontecesse, as pessoas não tinha causado o que causou, né? E aí, Kardec sempre foi, Leon, vamos dizer assim, sempre foi muito cético com relação a isso, porque era uma pessoa da ciência, era uma pessoa que estudou e que trabalhou com Pestalozzi, então era uma pessoa que tinha a ciência na sua veia, no seu pensamento, né? Pensamento metódico de professor, e ele não aceitava, ele falava, não, isso aí não é verdade, eu vou levantar a mesa, isso aí é truque, deve ter algum truque, né? Até que ele foi procurado por uns conhecidos, olha, vamos lá com a gente para você ver, a gente vai fazer uma sessão hoje e você acompanha, nós estamos estudando isso, Leon, isso não é brincadeira, isso é sério. E aí ele falou, não, mas eu não vou. E aí o rapaz falou, olha, mas o que acontece é que as mesas respondem, a gente bate uma vez para sim, duas vezes para não, a gente faz um alfabeto e elas conversam com a gente, elas dão respostas, e respostas completas. E aí Leon riu e falou, olha, não é possível, como pode uma mesa dar uma resposta, né? Por trás de uma resposta inteligente, você tem que ter algo inteligente, tem que ter uma inteligência por trás disso. E foi exatamente essa resposta que deram para ele. Falaram, olha, exatamente. A gente acha que tem algo inteligente por trás, né? Talvez não na mesa, mas o fato é que a gente, como cientistas, como os estudiosos, a gente não pode rir simplesmente, a gente tem que estudar. E aí Leon foi a primeira vez, se assustou, ficou muito cético, mais assustado, ao perceber que realmente as respostas vinham e que ele não conseguia identificar ninguém batendo escondido, ninguém, e não se conseguia, né? Então realmente ocorriam aqueles ruídos, aquelas respostas, né? E aí depois do bater na mesa, colocaram um cestinho com uma canetinha e aquilo desenhava e escrevia as respostas. E isso daí foi, então, uma coisa fantástica, porque imagina que além de escrever a resposta, o cestinho flutuava sobre a mesa com a canetinha em cima, escrevia e ainda escrevia com uma caligrafia, né? Então, uma coisa assim incrível que ele começou a acreditar naquilo cada vez mais e começou a estudar aquilo. E dedicou-se então a esse estudo, e daí para frente surgiram os médios, ou seja, ele percebeu que ele não precisava de canetinha nem de batida, porque existiam pessoas que conseguiam receber a mensagem, né? Seja de uma forma falada, eram alguns médios que falavam a resposta através do espírito, e alguns outros médiuns escreviam, né, de uma forma mecânica e outros de uma forma que ouviam e escreviam de punho o que estavam ouvindo no seu interior, né? Então ele começou a trabalhar com os médiuns e ele falou: olha, eu vou colocar aqui várias perguntas para que vocês me respondam, né?
Bom, nesse momento, ele, Leon, ele já tinha sido, então, recebido respostas pessoais para ele, colocando, inclusive, deixando claro para eles que, olha, essa é a sua missão. Essa é a sua missão e você precisa fazer esse trabalho. Não vai ser fácil, você vai ser criticado, você vai ser perseguido, você vai ser. Bom, aí eu sugiro que vocês vejam o filme do Kardec, né, que é um filme que está na Netflix, tem alguns outros locais, é muito interessante que conta essa história toda. Bem bacana, tá? Eu trouxe na imagem aqui um dos momentos, então, que ele está fazendo o estudo dele, né? E esses espíritos que o procuravam, então, né, era um grupo de espíritos de alta luz, de alta elevação, não eram espíritos que estavam aqui na matéria falando qualquer coisa, né? Até porque você percebe pela profundidade do conteúdo que era passado nos textos de Kardec, nos textos escritos por esses espíritos, né? Uma profundidade belíssima e de respostas claras, diretas, objetivas sobre todas as perguntas que Kardec fez. E aí, não satisfeito com isso, Kardec selecionou alguns médiuns que se conheciam, inclusive alguns médiuns de outros países também, né? E Kardec pegava a pergunta número um: o que é Deus? Essa é a primeira pergunta que você encontra no Livro dos Espíritos. O que é Deus? Ele colocou essa pergunta para os primeiros médiuns numa reunião que ele fez. Ele obteve a sua resposta. Essa mesma pergunta ele caminhou para outro local, para outra região, outro país, né? E obteve de volta a mesma resposta. Em outra reunião com outro médium de outra cidade próxima de onde ele estava, foi lá, encontrou-se com o médium, passou as perguntas e obteve a mesma resposta, né? Então, quer dizer, mostrava que o grupo de espíritos que estava acompanhando, que estava com essa incumbência de passar a mensagem, né, para não só para Kardec, mas para a humanidade, todos eles estavam acompanhando Kardec nas reuniões, protegendo, envolvendo, e por isso ele pôde fazer um trabalho e um levantamento de primeiro nível, primeira categoria, de primeira grandeza, de profundidade autêntica, irreparável aí, né? Eu trouxe aqui uma imagem do filme do Kardec, né? Onde ele está aqui com duas médiums, né? Só que são duas meninas, né? É uma menina que devia ter aqui uns 13 anos, talvez até menos, e a outra deve ter uns 16, 15, 16, algo em torno disso, né? E elas eram médiums, né? E os pais dela não entendiam muito bem, mas participavam também, porque o efeito era evidente ali, né? Elas baixavam a cabeça, faziam uma oração e começavam a escrever. E eram uma das médiuns que ajudava Kardec no trabalho, né? O muito curioso é que as duas, né, elas escreviam muitas vezes um texto longo, um texto grande, e cada uma escrevia uma página do material. Então, Kardec, imaginem que Kardec fazia uma pergunta e recebia a primeira página da resposta escrita por uma, a continuação da segunda página pela outra, né? Então, muitas vezes tinha que casar as folhas, juntar uma folha com a outra, com a outra, com a outra, né? Sempre assim, uma par e uma ímpar, uma par e uma ímpar, juntando, montando o material. Quem conseguiria forjar algo assim, né? Ainda mais com crianças, né? E com um texto de uma grandiosidade, de uma profundidade que crianças dessa idade não têm condição de conhecer, né? Então, esse é um exemplo clássico aqui de realmente de que a gente vê a espiritualidade atuando.
Muito bem, então falei um pouquinho aqui sobre o método, como é que ele trabalhou durante o seu levantamento que ele fez, né? Ele mandava para vários e recebia a mesma resposta e aí ele validava. Recebia a mesma resposta, estava validado. Recebi do Espírito da Verdade, então, e aí consolidava no seu livro. Bom, foram então montados os seus livros e aí montou-se então o que se chama o Pentateuco Espírita eh, de Kardec, né? De Allan Kardec, ou o Pentateuco do Espiritismo, também pode-se falar assim. O livro dos Espíritos, o livro do Médium, dos Médiums, o livro segundo do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno e a Gênesis, né? Então, o Livro dos Espíritos, esse foi o primeiro livro, em 1857, né? Nós vamos sempre referenciar ele com LE, LE, LE e o número da questão, né? Porque são mais de 500 perguntas que Kardec fez e a resposta explicativa dos espíritos, toda detalhadinha para cada uma das questões. Então, é muito lindo, porque se você tem uma dúvida sobre o que acontece quando a gente desencarna, né? O que acontece quando a gente vai para o outro mundo, né? Quanto tempo a gente fica lá? A gente volta a encarnar, né? Tudo isso detalhadinho, respondido pelos espíritos. Este foi o primeiro livro, então, reunindo os ensinamentos dos espíritos superiores através de médiuns de várias partes do mundo, conforme eu já falei. O livro dos médiuns reúne, então, um ensinamento específico para os médiums, né? Ou seja, para os que querem aprofundar no conceito dos gêneros de manifestações, as formas de manifestação, o que é mediunidade, quem tem mediunidade, como perceber a mediunidade, como trabalhar a mediunidade, né? E assim por diante. O Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral de Jesus para os cristãos, de qualquer crença, desenvolvido pelos espíritos de luz, em comunicações mediúnicas recolhidas, organizadas e comentadas e trazidas pelo Allan Kardec. O céu e o inferno explica a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. O objetivo é demonstrar, então, a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual como consequência dos seus próprios atos. Divide-se em duas partes. A primeira estabelece o exame comparando com outras doutrinas religiosas sobre a vida após a morte e elucida também temas diversos das dores e do karmas, coletivos ou não. A Gênesis. A Gênesis é um livro que, conhecido e estudado, proporciona uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal, abordados de forma lógica, racional e reveladora. Divide-se em três partes: a origem do planeta Terra, a questão dos milagres, explicando a natureza dos milagres, como funcionavam os milagres, né? No Espiritismo nós não chamamos milagres, né? Porque uma vez que você conhece, que você sabe como acontece, né? Ele deixa de ser milagre, ele passa a ser ali uma manifestação espiritual. E três, as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, que marcará um novo tempo, uma nova etapa planetária. Vamos falar muito sobre isso mais para frente, tá? A gente aqui, esse é o primeiro vídeo, como eu falei, mas a gente vai ter aqui um subcanal específico para a gente estudar o Livro dos Espíritos, onde a gente vai ler e comentar cada uma das perguntas e respostas. Nós vamos ter também um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, junto com a reforma íntima, começa no Livro dos Espíritos, né? Eu recomendo aqui que quem esteja começando, que queira começar a conhecer o Espiritismo, comece por esse livro aqui. Tá? O Livro dos Espíritos aqui é o primeiro aqui que a gente normalmente indica no curso básico para quem está iniciando no Espiritismo, né? Começar com esse carinha daqui, tá? Em paralelo, você pode estar estudando o Evangelho, né?
segundo o Espiritismo, né? Inclusive, a gente tem tem um vídeo aqui que vai falar sobre o Evangelho no Lar, né? Que é a recomendação que nós fazemos a todos que façam em seus lares, em suas casas, a leitura do Evangelho. Então, é uma reunião que você se reúne com a sua família e aí você faz a leitura do Evangelho. Mas é no vídeo específico sobre o Evangelho no Lar, você pode procurar aqui, vou ver se eu boto o link dele depois aqui na descrição. Explica como fazer, quais os passos, qual é a melhor forma, né? Apesar de que não tem regra, não tem norma, mas o pessoal pede às vezes, pergunta, né? Puxa, mas como é que eu devo fazer? Qual é o procedimento, né? Tem alguma norma em tudo, né? Mas acima de tudo, oração a Deus, né? E coração bom, boas vibrações, essa é a principal regra. Mas eu vou explicar tudo isso no vídeo específico sobre Evangelho no Lar, tá? Então, eu recomendo que comece pelo Livro dos Espíritos, o Evangelho também, segundo o Espiritismo, é excelente. Deixa o mediúnico mais para frente. Eu sei que todo mundo tem dúvida, tem vontade, não, mas eu quero conhecer como é que são as manifestações, o que eu acho que eu sou médium, né? Por sinal, o Espiritismo diz que todos nós somos médios, né? Todos são médios, em algum grau. Em algum grau você tem a sua mediunidade ali. Alguns, a mediunidade chega a aflorar, né? Como era o caso do Chico Xavier e como era o caso de vários outros médiuns aí, né? Mas em outros não, em outros a mediunidade está bem obscurecida pela matéria, né? Tapada, coberta e tal, para justamente não atrapalhar o seu caminho. Muitas vezes para não atrapalhar o seu caminho, porque a mediunidade nem sempre é um superpoder, né? Como muitos pensam aí, não. Muitas vezes a mediunidade, a maioria das vezes a mediunidade é responsabilidade e indica que aquela pessoa tem que trabalhar para ajudar, né? Mas vamos deixar mais para frente o mediúnico, essa é a recomendação que eu faço nesse momento para vocês. Bom, um outro livro aqui legal também para quem queira iniciar, né? Seria aqui, então vamos falar dos outros livros agora, né? E a gente tem então A Caminho da Luz. A Caminho da Luz é um livro muito legal, né? Que dá uma visão geral aqui sobre diversos assuntos, né? Desde como o surgimento do mundo e dos seres, a evolução do planeta. Ele vai abordar aqui muitos temas aqui para estudo fantástico, né? E é escrito por Chico Xavier, né? Tem um carimbo da FEB aqui embaixo, que são coisas sempre boas de você. É, é, não que seja obrigatório, né? Tem muito livro bom que não tem o carimbo da FEB, mas é um livro também maravilhoso, espíritas também. Mas significa que é um livro aqui principal aqui, digamos assim, dos livros espíritas, né? Então eu trouxe alguns aqui para vocês. O primeiro dele é A Caminho da Luz, o outro é Evolução em Dois Mundos, onde Chico Xavier e Valdo Vieira aqui eles receberam esse livro aqui de André Luiz e eles então falam sobre os planos de evolução, né? O que acontece depois que você morre, e aí André Luiz passa aqui para a gente nesse livro. Tem o Nosso Lar já saiu inclusive vídeo, né? Nós já temos um filme Nosso Lar, então se você procurar você vai encontrar aí nos streams aí o Nosso Lar lá disponível lá para assistir. Então, muito legal. E agora vai sair no cinema, daqui a pouco aí, o Nosso Lar 2 aí. Missionários da Luz. Missionários da Luz, também um filme muito importante aqui para estudar, também traz muito conteúdo aqui bacana aqui. Os Mensageiros, também psicografado pelo Chico, né? O que é psicografado, pessoal? Psicografado foi escrito pelo médium, né? Mas passado por um espírito, né? Então, o espírito com a sua mente de espírito aberta, né? E com toda a experiência espiritual, trazendo aquele texto, né? De forma autorizada pelo alto, trazendo aquele texto para nós. Então,
É isso. Psicografar é quando um médium recebeu aquela mensagem e transcreveu. Em alguns casos, a transcrita ela é mecânica, ou seja, o próprio espírito escreve com o braço, utilizando o braço do médium, né? E algumas outras vezes a mensagem é passada, o médium ouve e escreve aquela mensagem. Depois da morte. Tem um fato muito curioso, se vocês me permitem rapidamente, já que nós falamos de Kardec, né? Kardec, inclusive eu acho que passa no filme de Kardec passa essa cena muito interessante, né? Que ele não tinha entendido uma mensagem muito bem. E aí o que os espíritos fizeram? Os espíritos iam e começaram a provocar barulhos lá na casa do Kardec. E Kardec não sabia o que era, o que está provocando esse barulho, né? Era um espírito, né? Na verdade, ou alguns dos auxiliares, né? Que estavam querendo que o Kardec corrigisse um texto que estava errado. Olha que bacana, né? Olha, corrige porque isso aqui está errado. E aí Kardec voltou, porque Kardec não recebia diretamente, ele não tinha uma mediunidade aflorada, então ele voltou para os médiuns e falou, olha, que é? Por que estão batendo lá toda hora lá no meu armário, lá fazendo barulho? E aí foi-se e dito, né? Olha, você tem que corrigir esse texto que você não entendeu muito bem, é dessa forma que tem que estar. Né? E aí Kardec voltava e aí fazia a correção. Bom, então é isso. Falamos sobre psicografia também. O livro Depois da Morte, muito interessante, de Leon Denis. Esse livro aqui foi o que direcionou o Barzanufo, né? Um dos mestres espíritas brasileiros aí, um grande espírita também, mas foi o que deu base aqui para o Barzanufo iniciar no espiritismo. Eu sugiro não começar por esse aqui, né? Começa pelo Caminho da Luz, que é mais suave, mais light, e linguagem é mais fácil um pouquinho, apesar de que Emmanuel é também puxadinho. Mas a gente vai fazer leitura desses livros todos aqui no canal, tá? E explicando de linguagem sempre fácil, como eu sempre procuro fazer. Então, mantenham-se ligados aqui. E temos também aqui, olha, o Cristianismo e o Espiritismo, de Leon Denis, e temos o Consolador. O Consolador é fantástico, também colocaria ele logo no início aqui, junto com A Caminho da Luz, tá? Se você quiser começar aqui também pelo o Livro dos Espíritos, A Caminho da Luz e o Consolador, são 3 livros ótimos para iniciar a sua jornada, né? E o Evangelho para estar lendo toda noite, antes de dormir e tudo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? É isso, pessoal. Então, desculpem aí, foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu acho que deu um resumo muito bom aí para todos aí, principalmente para quem não conhecia o que é o Espiritismo, tá? Um beijo aí no coração de todos aí, eu espero vê-los aí nos próximos vídeos. Até o próximo.